Oi, boa tarde. Domingo de sol, hoje não tá tão não está frio, hoje tá quente, tá um dia bonito, olha só, né? Claro que a minha janela com redinha por causa dos gatos, enfim, mas o meu mato lá na frente, que eu tenho o prazer de ver, está ensolarado. Ontem eu falei que faria alguma intervenção sobre a parte do audiobook, né, Discurso sobre a Servidão Voluntária, que foi postado, né, a parte 3 que foi postada ontem, tá? A última parte que eu postei, a mais recente. E eu quero fazer agora, por exemplo, a leitura de um pequeno parágrafo, né, para fazer essa intervenção, ok? Então, vamos lá. As sementes do bem que a natureza em nós coloca são tão pequenas e inseguras que não aguentam o embate do alimento contrário, né? Não se mantêm facilmente, estragam-se, desfazem-se, reduzem-se a nada, como acontece com as árvores de fruto, possuidoras de uma natureza própria, que conservarão enquanto a deixarem, mas passarão a ter outra e a dar frutos estranhos, não os delas, a partir do momento em que sejam enxertadas. Né? Então, assim, o nosso processo de vida, na verdade, acontece esse enxerto. Né? Nós somos enxertados, porque, por exemplo, a gente não cresce com a pureza, por exemplo, que nós crescemos com imperfeições, não nascemos perfeitos, claro, mas crescemos com outras imperfeições, ou com, assim, por exemplo, fora da nossa própria natureza, porque nós somos bombardeados cotidianamente por outras ideias, por outros contextos, enfim, isso faz parte da vida. Ninguém sabe como seria se não tivesse vivido naquela família, conhecido aquela pessoa, estudado naquela escola, enfim, né? E quando eu falo da atemporalidade do discurso da servidão voluntária de Etienne de La Boétie, eu estou falando muito especialmente dessa questão, por exemplo, veja quando ele fala da natureza, né? Então, se nós pensarmos nos transgênicos, né? Os transgênicos, hoje, dificilmente a gente consegue consumir algum alimento que não seja transgênico. A gente consegue consumir quem consome carne, por exemplo, né? Peixe, ave ou, enfim, carnes vermelhas, né? Esses animais, na verdade, eles são tratados com ração, né, com algum tipo de química, de produto químico que altera a natureza da carne que nós comemos. Então, tudo, na verdade, é alterado. E a natureza, por exemplo, o homem foi mexendo, então, assim, segundo Etienne de La Boétie, essa ação do homem na natureza, do ser humano na natureza, fez com que a natureza se alterasse. Né? Eu vejo, por exemplo, e também experimento, às vezes, na minha casa tinha manga, né? Manga. E nós colhíamos do pé. E era maravilhoso, assim, o sabor era maravilhoso, a maçã tinha um sabor maravilhoso. Hoje, por exemplo, quando eu compro uma manga no mercado, eu não sinto o mesmo gosto, eu tenho saudades do sabor da manga que eu comia quando eu era criança, ok? Então, assim, mais uma vez eu chamo vocês, né, para a atenção para esse audiobook. É o primeiro que eu estou fazendo, mas assim, eu espero melhorar a cada dia para fazer um trabalho mais legal para vocês, assim, uma leitura mais interpretativa, mais interativa, enfim. Eu estou tentando, na verdade, interpretar, mas às vezes eu acho que eu não estou me movimentando muito. E eu percebo que quanto mais eu me movimento e mais eu gesticulo, né, mais interessante fica a leitura. Então eu não quero apresentar aqueles audiobooks, por exemplo, que parece um robô falando, tá? Então eu quero fazer uma leitura e estou propondo fazer uma leitura diferenciada. Eu já estou preparando o próximo livro que nós vamos fazer. Ele se chama, o nome do livro é Ouvir e Escutar.
Ele foi apresentado para mim por uma professora da Universidade do Minho, quando eu estava em Portugal, e é extremamente interessante e vai casar muitíssimo bem com a leitura do discurso sobre a servidão voluntária, ok? Um grande beijo, então, muito obrigada mais uma vez. Peço a vocês que me sigam lá no YouTube, tá? Eu estou começando lá também. Vaninha Guilardi, vocês vão encontrar, ou Vânia Galiciano, enfim, mas no post que eu fiz anterior a esse vídeo, tem o endereço lá, entende? A playlist e outras coisas, enfim, tem uns vídeos bobos também lá antigos, mas não é o caso, ok? Então, assim, muito obrigada mais uma vez, um bom domingo, né? Bom resto de domingo para todo mundo, e nós nos vemos aí no decorrer do processo, tá? Muito obrigada, hein? Muito obrigada a todas e todos.